Olá para você que me segue neste canal, Elton Campos em Busca da Verdade, EBD além de EBD. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, mais um bate-papo, falando aqui de Bíblia, de arqueologia, de historiografia bíblica, dessa feita num lugar muito especial. Mostra para eles, por favor, Stephanie, onde estamos. Estamos no MUBI, Museu Bíblico de Barueri, aqui juntamente com a Prefeitura de Barueri. A Sociedade Bíblica do Brasil tem um museu e hoje vamos apresentar a vocês um pouco deste lugar. Eu espero que o Senhor possa edificar a sua vida espiritual por meio desse vídeo e que você possa sair desse vídeo impactado com a presença de Deus. Que seja muito bom para você e para a sua família. Antes de mais nada, compartilhe este vídeo, envie para os seus amigos, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, se for possível, até envie para aquelas pessoas que não são crentes, para que eles possam saber, assim, que a palavra de Deus é a verdade. Hoje, nesta feita, vamos aprender aqui um pouco sobre a história da Bíblia Sagrada e como este material tão importante chegou às nossas mãos. Como a Bíblia Sagrada que você tem hoje chegou em suas mãos. Eu espero que o Senhor edifique a sua vida espiritual e te conceda muita paz. Compartilhe para que assim o YouTube possa saber que esse conteúdo é relevante e também levá-los assim a outros corações. Vamos nessa? Deus te abençoe. Vem comigo. Acabamos de entrar aqui no museu, né? Você vê aqui que a priori, logo na porta de entrada, nós temos aqui Museu da Bíblia e os horários que eles disponibilizam para os visitantes poderem vir. Então temos aqui de terça a sexta-feira, das 9 a meio-dia, depois das 13 às 5, sábados, domingos e feriados, das 10 às 16 horas. Então também tem o site deles aqui, se vocês quiserem adentrar junto com a Sociedade Bíblica do Brasil, vocês conseguem ter um pouco mais de informação acerca do tão grande número de materiais que eles têm aqui dentro. Vamos nessa, vamos aprender do Senhor. Bom, nesta primeira parte aqui do museu, você pode acompanhar comigo aqui, logo no começo você já vê uma réplica da Pedra de Roseta, um dos materiais antigos mais conhecidos dentre a arqueologia bíblica. Tá vendo? É uma coluna de granito negro de forma retangular, entalhada com chifos cunhados separadamente em 3 línguas. O primeiro é hieroglíficos, que é o egípcio. O segundo é o demótico, que é um egípcio um pouco mais tardio. E o terceiro é o grego antigo, não o grego koiné, utilizado na Bíblia Sagrada, mas o texto mais antigo desse grego. Ela foi descoberta por Champollion por volta do ano de 1820. Muito interessante, né? Registra um decreto promulgado de 196 a.C. por Ptolomeu V. Aqui é uma réplica, portanto, dela. Aqui abaixo você também pode acompanhar comigo. Mostra aqui, Stephanie, olha que interessante. É a representação das tábuas de pedra que Moisés, quando desce do Monte Sinai, aquela passagem muito interessante que o Senhor dá as leis a Moisés, ele desce com essas pedras do Monte Sinai e ali ele apresenta a lei de Deus aos homens, os 10 mandamentos. Alguns informam ser 2 tábuas, outros informam que foi apenas uma. Nós não sabemos ao certo porque a Bíblia não nos diz, mas diz que Moisés desceu com a lei do Senhor. Essas ele as quebra porque o povo está adorando a um ídolo, adorando ao bezerro de ouro, né? E nesse período, nesse processo, Deus pede para que Moisés suba de novo e ali reescreva as leis. Olha que interessante, vamos mostrar aqui, Stephanie. Está escrito em hebraico. Um pouquinho mais aqui, pode vir cá, Stephanie. Temos aqui as escritas hebraicas, aqui um contexto do Salmo 23, escrita em papiro. O papiro era um pedaço de... uma entrecasca de uma planta aquática, né, que servia como material para escrita naquela época. Ele foi inventado pelos egípcios por volta do ano 3000 a.C. Ou seja, se nós somarmos 3000 a 2025, temos aí mais de 5000 anos e 25 com relação ao papiro. Logo depois, né, veio os pergaminhos, que não eram feitos de material de madeira, mas sim de um material de pele de animal. Olha que interessante. Aqui, portanto, tem uma escrita do Salmo 23. Mostra aqui, Stephanie, que legal.
escrito em hebraico. E o hebraico a gente não lê da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e sim da direita para a esquerda. Olha que interessante, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um pouco mais abaixo não temos um papiro, mas uma réplica de um pergaminho. Tá vendo que legal? Ó, pergaminho contendo o primeiro capítulo de Gênesis. Bereshit bara Elohim Yamashamim Ure Arens. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o menor manuscrito aqui mostra uma passagem da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Isso é muito interessante para as nossas vidas, é vida para as nossas vidas, como a palavra de Deus tem se mantido firme. Os céus e a terra passarão, mas disse Jesus, as minhas palavras não hão de passar. Nessa parte do museu nós temos aqui uma réplica de um tablete de barro cozido, utilizado pelos egípcios com escrita em hieróglifo. Você vê que interessante como que era. Stephanie, vem aqui, por favor. Olha que legal. Tá vendo esses desenhinhos? Esses desenhinhos simbolizam literalmente letras do alfabeto egípcio, que era utilizado naquela época. Essas letras, elas hoje não fazem tanto sentido para nós. Esses sinaizinhos hoje não fazem tanto sentido para nós, mas na época era um método pelo qual eles escreviam e se comunicavam. O mais interessante disso é entender que o seguinte, além dessas letrinhas e dessas imagens estranhas, eles escreviam no barro. O barro era um método, né? Olha lá, um tablet de barro. Hoje nós temos os nossos smartphones, os nossos celulares, com a maior facilidade do mundo, mas na época era assim que eles se comunicavam. Um pouco mais abaixo aqui, nós temos um manuscrito do livro de Abacuque, tá vendo? Uma cópia do livro de Abacuque, encontrada na caverna de Qumran. Se você for lembrar comigo, a caverna de Qumran, uma das cavernas de Qumran, foi onde encontraram os manuscritos do Mar Morto. Um dos beduínos do deserto achou ali os manuscritos do Mar Morto, que com toda certeza é o maior achado arqueológico de toda a história. A Bíblia Sagrada Hebraica completa ali naquele sentido e naqueles textos que até hoje estão penetrados dentro do nosso coração. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre os manuscritos do Mar Morto. Vem comigo. Nessa parte aqui, que legal, olha nessa parte, nós temos o alfabeto grego, a tradução da Bíblia, ela veio do hebraico para o grego. A tradução do hebraico para o grego chama-se Septuaginta. Dizem que 70 anciãos do povo judeu fizeram esta tradução, traduziram do alfabeto hebraico, que era a língua do povo judeu, para o grego, que era a língua difundida na época. O mundo todo falava em grego, então era natural que eles fizessem essa tradução para o grego. O grego, o helenismo, tomava conta do mundo antigo. Portanto, tivemos que também traduzir as Sagradas Escrituras. Então temos aqui, no alfabeto grego, o alfa, o beta, o iota, o jeta e sucessivamente até o alfa, até o ômega. Então temos do alfa ao ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. O que Jesus diz na sua palavra? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Ele é a razão e a primazia de todas as coisas, e ele é o complemento de todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui do lado temos o alfabeto hebraico. Então temos aqui as letras do alfabeto hebraico, né, todas elas, e elas completam assim o nome de Deus. Interessante também é que aqui nós temos uma leitura em braille, né? Um braille, para que as pessoas cegas também possam passar os dedos e ler. Então é um museu muito completo, muito legal para você vir, para você trazer a sua família, tranquilo, calmo, sereno, bacana. Deus abençoe você. Pessoal, nessa parte aqui, olha que interessante, nós estamos na questão das traduções bíblicas. Então sabemos que a Bíblia foi originalmente escrita em aramaico, hebraico e posteriormente em grego. O Novo Testamento foi todo escrito em grego e o grego koiné. Então temos aqui as traduções. A Bíblia é o livro mais lido, traduzido e distribuído do mundo. Desde as suas origens foi considerada sagrada e de grande importância para todas as sociedades. E como tal devia ser conhecida e compreendida por toda a humanidade. Então hoje as Sagradas Escrituras elas são traduzidas em todos os idiomas e dialetos do mundo. Se eu não disser todos, mas quase todos têm a sua Bíblia no seu próprio idioma. Se a Stephanie vier aqui um pouquinho mais para o lado aqui, nós vemos Bíblias de diferentes nações, Bíblias traduzidas para diferentes línguas e de diferentes lugares do mundo. Então temos aqui, ó, Bíblias da Filipinas, do México,
da Índia, da Espanha, da Costa Rica, de Papua Nova Guiné, de Camões, de Chad, de Armênia, Tanzânia. Então temos Bíblia de todos os lugares do mundo para ver a importância da tradução. Voltando aqui ainda, você vê aqui então que São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. A tradução veio do grego, do aramaico e do hebraico para o latim. Você tem aqui a Septuaginta, que eu já falei anteriormente, que é a tradução dos 70 sábios judeus, da tradução do hebraico e aramaico para o grego. E temos originalmente, então, as nossas Bíblias em mais de 2.000 línguas e dialetos em todo o mundo. A Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Deus tem voz e a voz de Deus é para todas as nações. Louvado seja o nome do Eterno. Pessoal, aqui para mim está uma das partes mais importantes da história da pré-reforma e, consequentemente, daquilo que Deus viria a fazer na reforma protestante. Eu digo que Deus preparou o mundo para a reforma protestante. Tanto o é que no século XV, Johannes Gutenberg inventou a imprensa. Isso daqui é muito interessante, porque os livros eles eram copiados às mãos e os copistas eram chamados assim de copistas, e além de copistas, escribas. E esses escribas, eles passavam muito tempo recopiando o texto bíblico. Então eu tinha um texto bíblico original, e esses copistas se isolavam em um lugar à parte e escreviam a Bíblia Sagrada. E esse processo de escrita demorava às vezes 5, 6, 7 anos, dependendo do escriba, dependendo da localidade que ele se encontrava, até um pouco mais. Mas aí veio Johannes Gutenberg no ano de 1438 e inventou aquilo que seria na época a maior ferramenta da história. Inventou aquilo que seria na época a maior tecnologia já criada pelo homem. Vem aqui que eu vou te mostrar. A prensa de Johannes Gutenberg. A prensa de Johannes Gutenberg. Olha que legal, aqui temos uma réplica de como seria essa prensa, né? Ali temos os tablets, dá para filmar ali, Stephanie, por favor? Os tablets, tá vendo? Ó? E esses tablets, que nós falamos tablets, né? Seja como você optar ou preferir, era colocado na prensa, a prensa era colocada naquela parte mais baixa, e ali eles puxavam essa estrutura para frente, e essa estrutura prensava a escrita do tablet dentro de uma folha. E assim nós tínhamos um processo que demorava anos e anos para ser produzido, era produzido com maior facilidade em bem pouco menos tempo. Engraçado, Gutenberg, ele optou em fazer da Bíblia Sagrada o primeiro grande livro a ser impresso. Na época nós sabíamos que existiam outros diversos livros que poderiam ser impressos, contudo ele optou pela Bíblia. Mas por que a Bíblia? Por quê? Porque é o livro dos livros. Aqui temos inclusive uma reprodução da página da Bíblia de Gutenberg, contendo Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 25, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que legal, ela está em latim. A princípio, Deus iorin andions en insieren en terra. Olha que interessante, em latim, para a glória de Deus. Então temos aqui a prensa de Johannes Gutenberg. A reforma protestante viria, e antes da reforma acontecer, Deus tinha que fazer algo extraordinário, e fez por meio de um homem chamado Johannes Gutenberg. Lutero só teve a sua primazia, Calvino só teve a sua primazia, os reformadores só tiveram a sua primazia, como Zwinglio, graças à imprensa. Assim a palavra de Deus poderia ser propagada em todos os convictos, em todos os lugares da terra. Glória a Deus por isso. Galera, essa parte aqui me encanta porque nós estamos falando agora sobre a história do Império Romano. Temos aqui uma réplica de um capacete que era utilizado pelos soldados romanos na época de Jesus e uma espada que esses mesmos soldados se utilizavam para ir para as batalhas. O mais curioso nesse assunto aqui é que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, a partir do capítulo 6, verso 10, ele fala sobre a armadura de Deus. E ele a cita exatamente dando a informação acerca deste mesmo material que os soldados se utilizavam para entrar numa batalha. Então ele fala do capacete, que simboliza o capacete da salvação, ele fala da espada do Espírito, e ele diz que essa espada do Espírito
é a palavra de Deus. Então ele traz do natural para o sobrenatural, daquilo que é comum para aquilo que é incomum, daquilo que é da terra para aquilo que é eterno e é do céu. Isso é louvável, porque temos aqui aquilo que protegia um soldado romano de ser atingido em sua cabeça, o capacete. E Paulo nos diz sobre o capacete da salvação. E a espada é um dos únicos materiais, se não um único material, para aquela época, que era o método de ataque. Todos os outros utensílios da armadura do cristão é métodos de defesa. Somente a espada é um método de ataque. Então temos a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Stephanie, se você vier um pouquinho aqui mais para frente, temos aqui alguns eu posso dizer assim, vasos, né? Se eu posso dizer assim, né? São perfumes da época da Bíblia. Então eu tenho aqui, segundo o que está escrito aqui, aloés, que está aqui, o A, tá bom? Que está lá em Cântico dos Cânticos 4,14. Eu tenho aqui mirra, segundo Mateus 2,1, que é esta parte aqui. Eu tenho esta parte aqui que fala acerca de um dos mais importantes, que é o nardo. Eu me lembro lá em São João, capítulo de número 12, quando Jesus estava na casa de Simão, o leproso. E a Bíblia nos diz que ali teve um grande banquete e serviram Jesus. E Maria, a irmã do Lázaro, foi lá e derramou um nardo. Ela quebrou um vaso como esse, de nardo puro, aos pés do nosso Cristo. E ali teve um perfume extraordinário, um perfume sobrenatural. E a Bíblia nos diz que a casa se encheu de um cheiro tão profundo, a ponto de o Judas Iscariotes, de ser o traidor, dizer: não poderia vender isso e dar aos pobres? Ele não dizia isso porque ele tinha interesse nos pobres, mas principalmente porque ele queria pegar o dinheiro daquele nardo puro e entregar aquele dinheiro e guardar aquele dinheiro no seu bolso. Não que ele tivesse interesse nos pobres de maneira nenhuma, mas Maria fez o melhor. Maria fez sacrificialmente. Maria fez o que ela pôde. Maria fez de todo o coração. Louvado seja Deus. Que possamos ser assim a fragrância pura, o nardo puro, de unguento puro aos pés do Salvador. Pessoal, nessa parte aqui nós temos uma réplica da Arca de Noé, feita de escala conforme o texto bíblico pela Universidade Criacionista Unip em Brasília no ano de 2007. Então temos aqui uma réplica assim, num tamanho bem inferior, mas mais ou menos como seria a Arca de Noé. Muitos imaginam, né, estou aqui com meu cunhado César Augusto, ele estava imaginando que a Arca de Noé poderia ser até um barco, como o Titanic, por exemplo, ou uma canoa, né? Mas na verdade a Arca de Noé é uma barca, nesse formato mais quadrado, bom, nesse formato mais retangular. Não está propriamente, né, no que diz respeito a um formato mais arredondado. Então nós temos aqui um quadro que mostra a ilustração de como foi o dilúvio, né? E Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de vilões por causa deles. E eis que destruirei juntamente com ele a terra, segundo Gênesis capítulo 6, verso 13. Então a arca, ela flutuava, ela tinha dimensões de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Aí a pergunta que fica é: será que caberiam todos os animais dentro dessa arca? De fato, Noé não colocou todos os animais dentro da arca, mas um casal de cada espécie de animal. Eu não quero fazer aqui divisão das espécies de animais, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas eu posso informar vocês que os animais que nós temos hoje em vida são praticamente aqueles que Noé colocou dentro da arca. Curiosidade: segundo a narrativa bíblica, o dilúvio começou com uma chuva que durou mais de 40 dias sem parar. Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio começou e 601 anos quando ele acabou. Isaac, vem cá. O Isaac me fez uma pergunta esses dias porque ele viu um arco-íris no céu, não foi, meu filho? Fica aqui, um arco-íris. Deixa o papai te ensinar aqui, ó. Deus falou a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e os seres vivos sobre a terra, segundo Gênesis capítulo 9, versículo 17. Então Deus colocou um arco-íris no céu para que Noé e sua família soubesse que o Senhor não ia mais destruir o mundo com água. Não é isso? Então o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Eu ensinei para ele esses dias porque ele viu um arco-íris no céu e teve essa curiosidade. Deus abençoe você. Ó, aqui tem uma das partes mais interessantes desse museu. Isso aqui é fantástico. Eu tenho uma aqui, ó, se você ver aqui a priori, aparentemente não tem nada nessa placa. Isso aqui se chama nanotecnologia. Isso aqui é um documento que contém uma Bíblia todinha em apenas uma página, na versão King James, na língua inglesa.
Há aqui uma lupa, que através dessa lupa você consegue enxergar o escrito. Eu acho que não dá para ver, tá? Será no vídeo? Diminui a luz, olha que legal. Olha lá, ó, tá vendo? Você consegue enxergar aqui, ó. Olha lá, ó. Um pequeno vislumbre das letras. Olha que legal. Bom, talvez não dê para ver perfeito, mas tá lá, ó. As pequenas letrinhas. Isso aqui é chamado de nanotecnologia. O material está aqui dentro, nessa pequena folha, nesse pequeno tablet. E muito interessante como a Bíblia, hoje ela cabe facilmente dentro do seu bolso, ela cabe facilmente dentro de um pequeno fragmento, né? Aqui eu tenho uma das maiores cópias da Bíblia em inglês, a edição de 1871 dedicada a King James, né? E ao mesmo tempo que eu tenho essa, eu tenho aqui uma Bíblia bem pequenininha que dá para colocar dentro do bolso, literalmente isso, dá para colocar dentro do bolso. É interessante informar aos irmãos que essas mini cópias, elas são mini cópias para serem lidas mesmo, são miniaturas da Bíblia, tá vendo? A tradução da King James aqui também, de 4,5 por 3 centímetros, tá bom? Aqui está o menor livro do mundo, contém a oração do Pai Nosso em várias línguas. Ela mede 0,5 vezes 0,5 centímetros. Olha como ela é pequenininha, tem até que dar um zoom para que você possa enxergar. Bem bacana, né? Então temos aqui das coisas mais arcaicas, das menores miniaturas aos maiores volumes. Ao mesmo tempo, temos aqui a tecnologia moderna com nanotecnologia, mostrando que a palavra de Deus pode ser lida independentemente de onde você esteja. Esta é a palavra de Deus. Aqui nós temos uma das partes mais lindas desse museu e eu quero mostrar para vocês aqui uma curiosidade interessante. Aqui temos uma réplica da lâmpada que era utilizada nos tempos de Jesus. Nós imaginamos hoje uma lâmpada que conduz eletricidade, mas naquela época colocava-se aqui um pedaço de pavio, né, na ponta, com uma cordinha, né, para que ele pudesse pegar fogo. Dentro era colocado unguento ou óleo para que esse fogo permanecesse aceso e assim pudesse iluminar todo o ambiente. Jesus conta uma certa parábola dizendo que não se pode esconder uma cidade debaixo de um platô, e também não se pode deixar com que essa cidade iluminada acima não apareça, porque a luz que haverá nessa cidade mostrará que lá ela está. Não pode pegar uma lâmpada dessa e colocá-la debaixo da cama, muito pelo contrário, ela tem que ficar na parte mais alta da casa para iluminar todo o ambiente. Então aqui temos uma réplica da lâmpada, da lamparina que era usada no tempo de Jesus. Também temos pedras que foram trazidas do Mar Morto, tá vendo? As margens do Mar Morto. Lembrando que o Mar Morto é o ponto mais depressivo da Terra, é o ponto mais baixo da Terra, e o Mar Morto é o lugar onde não há vida, porque a salinidade da água do Mar Morto faz com que lá não exista vida. Curioso é esse fato, né, de que ali não existe vida. Aí tem os bolanhos do Mar Morto, que o Rio Jordão vem descendo do alto da Galileia, né, decorre toda a Judéia e descorre no Mar Morto. E talvez está criando ali vida. Alguns dizem que está criando ali vida. Então temos semente de mostarda. Lembra da parábola, Stephanie, que Jesus falou? Se tua fé foi do tamanho da semente de uma mostarda, dirás a esse monte, sai daqui e transportes para lá, e ele assim o fará. Então temos aqui folhas de oliveira, a oliveira que produz o fruto para o povo de Israel. O joio e o trigo, olha a diferença entre o joio e o trigo. O joio é sequinho, tá vendo? E o trigo produz o fruto, aqui um pouco mais assim. Então temos aqui a água do Mar Morto, novamente a salinidade, a maior salinidade de todos os mares da terra, a água do Rio Jordão, e o azeite da oliveira vinda direto de Israel. Pessoal, essa parte aqui é muito interessante. Você vê aqui, ó, vem cá, Stephanie, por favor. Nós temos aqui, cada livro desse representa um livro da Bíblia Sagrada. Então temos aqui, por exemplo, segundo livro das Crônicas do Antigo Testamento. Então tudo isso daqui representa o segundo livro das Crônicas. Só que por conta da inclusão, né? O museu colocou aqui, ó que legal, por causa da inclusão, o museu colocou aqui ela escrita em braille. Ó que legal, para que as pessoas cegas pudessem ler. Tá vendo? Ó? Todos esses escritos aqui estão em braille. Então aí está a inclusão, né,
a verdadeira inclusão que nós precisamos. É a inclusão daquelas pessoas que são cegas, mas ainda assim podem ler a palavra de Deus, aquelas que são surdas, ainda assim podem aprender da palavra de Deus, aquelas que são mudas, ainda assim podem aprender da palavra de Deus. Então, eu vejo inclusão em toda a Bíblia Sagrada, e nesse aspecto aqui, principalmente. O pessoal está dando risada ali no fundo, acho que acharam alguma coisa engraçada. A Bíblia também, uma curiosidade para vocês, tem momentos de humor. A Bíblia ela é repleta de momentos de bom humor. Você sabia disso, que a Bíblia é bem humorada? Muito bem, depois leia algumas passagens da Bíblia e você verá. Jesus disse, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ali está Jesus fazendo um exagero, e o exagero, à luz das Sagradas Escrituras, era um método de humor. Cômico, não? Jesus também era. Deus te abençoe. Pessoal, então este foi o vídeo do EBD Além do EBD hoje. Mostramos a você um pouco do Museu Bíblico que temos aqui na cidade de Barueri, junto com a Sociedade Bíblica do Brasil. Você precisa vir, você precisa conhecer este lugar, um lugar maravilhoso. Que o nosso Senhor possa te abençoar, te enriquecer. Deixe seu like, deixe seu comentário. Vem comigo, EBD Além do EBD, o reino de Cristo sendo proclamado em nome do nosso Deus. Tchau.